Meus amores, bora lá! Vamos continuar com reprodução humana. Na aula anterior falamos sobre os aparelhos reprodutores masculino, feminino e falamos dos hormônios relacionados à reprodução. Falamos da progesterona, do estrógeno e testosterona. Tudo bem? Joia? E falamos também dos hormônios hipofisários, que são os hormônios FSH e LH, que atuam tanto no homem quanto na mulher. Perfeito? E agora nós vamos falar sobre o ciclo menstrual. Aqui a mocinha está mostrando, meu Deus do céu, esses dias aqui são os dias que eu vou menstruar. Beleza? Então, o ciclo menstrual, na verdade, ele é um processo que envolve os hormônios ovarianos, envolve os hormônios hipofisários, não é? Que emitem a liberação de um ovócito que pode ou não ser fecundado. Se ele não for fecundado, ele vai ser eliminado com a menstruação. Por favor, apesar de a gente falar ovulação, a mulher não libera o óvulo, a mulher ela libera ovócito, beleza? Que na verdade aqui, inclusive, ó, é o ovócito 2, ó, deixa eu trocar de cor de caneta, é o ovócito 2. Tudo bem? Lembrem-se que a mulher, ela permanece, ela só vai terminar a meiose na vida dela se ocorrer uma fecundação, senão não termina a meiose. Perfeito? Tranquilo? Aí, meus amores, o período vai do primeiro dia da menstruação até o primeiro dia da menstruação seguinte. Beleza? Então, a interação entre os hormônios da hipófise e os hormônios ovarianos. Então, bora lá. Devagar, que isso aqui não é bicho de sete cabeças, não. Tá bom? Então, vem comigo. Primeira coisa, aqui tá a tuba uterina. Vamos devagar, tá? A tuba uterina. Beleza? Aqui nós temos o ovário. Tudo bem? Aqui o desenvolvimento do folículo ovariano. E aqui o processo de ovulação, liberando o ovócito. Aqui está escrito óvulo, mas é a liberação do ovócito para a tuba uterina. Essa porção mais dilatada é a ampola da tuba uterina, que é onde ocorre a fecundação. Perfeito? A figura, eu gostei dessa figura para fazer o que eu quero mostrar para vocês, porém ela não tem aqui, por exemplo, se aqui tivesse cortadinho assim, ó, aqui teria o endométrio. Tudo bem? Joia? Então é o seguinte, a ideia aqui é simples, tá? Ó, o folículo ovariano é estimulado no início do ciclo menstrual, ocorre a ovulação. Se não for fecundado, este óvulo ele chega até o útero e, como não foi fecundado, ele descama junto com a menstruação e parte do endométrio. Perfeito? Deixa eu apagar isso aqui agora e vamos então para o esqueminha que eu bolei aqui, que eu achei que fica mais fácil você enxergar. Depois eu mostro os gráficos. Primeiro é bom você entender o que está acontecendo, aí depois você vê gráfico. Tudo bem? Então, primeira coisa, no início do ciclo, a hipófise, tá? Na verdade, é a adenohipófise, porque ela libera hormônios tróficos, são gonadotrofinas, lembra disso? Então, tá bom. Aí a hipófise, ela libera o hormônio chamado FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Aqui nós temos os folículos ovarianos, beleza? O folículo ovariano, ele contém o ovócito e células foliculares ao redor, beleza? Então, nesse momento que ele está estacionado aqui, ele está estacionado em prófase 1. Lembra disso, lá da meiose? Ele está em prófase 1, tudo bem? Então, o FSH, ele estimula esse ovócito a sair da prófase 1, ele termina a meiose 1, entra na meiose 2 e estaciona na metáfase 2. Então, esse cara aqui, ele está estacionado na metáfase 2. Perfeito? Joia? Então, enquanto esse folículo está em desenvolvimento, esse folículo, ele produz o hormônio chamado estrógeno, que é o que nós falamos agora há pouco. E esse estrógeno, ele vai atuar lá no endométrio
vai atuar lá no endométrio, promovendo o seu desenvolvimento. O folículo aqui, ele produz bastante estrógeno e pouca progesterona. Beleza? Pouca progesterona. Aí, esse folículo, ele vai formando, inclusive, vai acumulando um líquido aqui, ó, chamado de líquido intrafolicular, que depois vai facilitar na ovulação. Quando vai chegando um determinado período do ciclo menstrual, aqui ocorre um pico de estrógeno. E o pico de estrógeno produz picos de FSH e LH. Só que o pico do LH é bem maior, então o pico de estrógeno estimula o pico de LH e é o pico do LH que promove a ovulação. Aqui ele colocou óvulo, mas por favor, lembra, isso aqui é o ovócito 2. Então, ele que produziu o FSH. Joia? Essas células folículo, isso aqui é como se fosse eu falo que isso aqui é como se fosse uma jabuticaba. Sabe quando você aperta a jabuticaba assim, ela solta a sementinha? Então, o folículo é a mesma coisa aqui, ó. Ele tá ali assim, ele vai, por exemplo, ali, ó, ele vai, aqui tá não tem nada para fazer um esqueminha. Olha, como se eu tivesse aqui assim, ó. Isso aqui é o ovócito, perfeito, ó. Isso aqui é o ovócito, né? Isso aqui é o ovócito, aqui é o folículo. Ele vai fazer assim, ó. Espirra o ovócito para fora. Joia? Só que essas células foliculares, elas permanecem no ovário. E essas células foliculares que permaneceram aqui, agora elas formam o corpo lúteo. Não sei se vocês sabem, mas lúteo significa amarelo. Então ele pode ser chamado de corpo lúteo ou corpo amarelo. Esse corpo lúteo, após a menstruação, após a ovulação, ele vai produzir bastante progesterona e pouco estrógeno. E a progesterona vai atuar no endométrio, assim como eu falei na aula anterior. Entendeu? Então, ó, a hipófise produz o FSH, que estimula a produção, o desenvolvimento do folículo ovariano. O folículo ovariano em desenvolvimento produz bastante estrógeno, que atua no endométrio. O pico de estrógeno estimula a liberação de LH e FSH. O LH é responsável pela ovulação. Após a ovulação, as células foliculares do folículo permanecem dentro do ovário e ali elas produzem progesterona que vai manter o endométrio para uma futura gravidez. Perfeito? Então, isso é o ciclo menstrual. Isso é o ciclo menstrual. E agora, eu tenho um detalhezinho aqui que eu todo detalhado, se você quiser depois anotar, isso aqui são os gráficos. Perfeito? E olha só, eu coloquei o passo a passo de como acontece aqui, ó. Beleza? O FSH atua no ovário, que promove o desenvolvimento do folículo. Agora vamos ver em gráfico. Beleza? Então, a hipófise, ela libera o FSH. Tudo bem? Ó, libera FSH aqui. Esse FSH, cadê o vermelhinho aqui? Espera, deixa eu apagar. Ó, o FSH, ele mantém níveis mais ou menos constantes, tem alguns picos ali, mas ele mantém aí uma quantidade que não oscila muito. Perfeito? Então, o FSH, ele estimula o desenvolvimento do folículo. E o desenvolvimento do folículo, olha só, aqui é a metade do ciclo. Aqui é um ciclo de 28 dias, aqui é a metade do ciclo. Aqui é o dia 14, beleza? Dia 1, dia 28. Meu 8 ficou... Nossa, ficou uma bosta isso aqui. Isso aqui é um 28, tá? Então, olha só. Deixa eu apagar isso aqui, que ficou uma porcaria. Tá bom? Então, isso aqui é um ciclo menstrual de 28 dias. Vamos começar de novo. Beleza? Aqui é o 14º dia. Tudo bem? Aqui é o 14º dia. Joia? Agora, presta atenção. Ó, o FSH estimula a produção, o desenvolvimento do folículo ovariano. O folículo ovariano começa a produzir estrógeno. Olha aqui o estrógeno sendo produzido. Olha o estrógeno. Perfeito? E esse estrógeno, ele vai estimular o desenvolvimento do endométrio. Perfeito? Desenvolve o endométrio. Agora, presta atenção numa coisa. O pico de estrógeno, ele vem um pouco antes do 14º dia. Aqui. Tem um pico de estrógeno.
O pico de estrógeno estimula o pico de LH. Esse pico de LH promove a ovulação, que ocorreu aqui, no ovário. Beleza? Após a ovulação, o corpo lúteo ele começa a produzir progesterona. Ó, o corpo lúteo começa a produzir progesterona. E a progesterona, ela mantém o endométrio. Caso não ocorra fecundação, os níveis de estrógeno e progesterona, tá? Porque é o seguinte, o que eu preciso que você saiba? Se não acontecer a fecundação, o corpo lúteo, ele regride. O corpo lúteo, ele regride após... o ápice de desenvolvimento do corpo lúteo é 10 dias após a ovulação. Se não houve fecundação, o corpo lúteo regride, beleza? Para de produzir estrógeno e progesterona. A queda brusca de estrógeno e progesterona promove uma vasoconstricção no endométrio. E aí vem a descamação, que é a menstruação. Aí quando cai estrógeno e progesterona lá embaixo, estimula por feedback, não é? Vai estimular a produção de FSH e LH. Aí começa um novo ciclo novamente. Beleza? Tranquilo? Tentei ir mais devagar aí. Então, retomando ali, né? FSH estimula a produção, ó, isso tem que ficar claro. O FSH estimula o desenvolvimento do folículo ovariano, que produz estrógeno. O estrógeno atua no desenvolvimento, ó, calma lá, deixa eu apagar isso aqui. Ó, ele atua no desenvolvimento do endométrio. Perfeito? Atua no desenvolvimento do endométrio. O pico de estrógeno estimula o pico de FSH e LH. O LH promove a ovulação. Agora, as células foliculares, elas se transformam em corpo lúteo e produzem a progesterona. A progesterona atua no endométrio, mantendo ele para que ele consiga receber um bebê. Se não acontecer a gravidez, tá? O corpo lúteo, ele regride, tá? Ele chega no seu ápice em 10 dias, aí depois ele começa a regredir e para de produzir o estrógeno e progesterona. Aí ocorre uma vasoconstricção e vem a menstruação. A vasoconstricção no endométrio. Perfeito? Essa cicatriz que fica do corpo lúteo aqui, ó, essa pequena cicatriz, chama-se corpo albicans, porque daí ele fica branco, albino, branco. Beleza? Tranquilo? Em relação ao ciclo, acontece... Nossa senhora, deixa eu apagar isso aqui. Então, caso ocorra uma gravidez, o embrião produz um hormônio chamado gonadotrofina coriônica, que estimula o corpo lúteo. Aí o corpo lúteo ele mantém níveis altos de estrógeno e progesterona, que impede a menstruação. Beleza? Inclusive os anticoncepcionais fazem isso. Eles mantêm os níveis de estrógeno e progesterona lá em cima para que não ocorra a ovulação. Beleza? Joia? Tranquilo? Então tá bom. Tá bom? Então, se ocorrer a gravidez, o embrião produz o HCG, que é o hormônio gonadotrofina coriônica, não é? Que vai manter o corpo lúteo. Isso vai acontecer até o 4º mês. Por quê? Após o 4º mês, o corpo lúteo regride, porque quem assume essa função de produzir o estrógeno e a progesterona é a placenta. Beleza? Então, no 4º mês de gestação, quem assume a produção de estrógeno e progesterona é a placenta, que vai até o final da gestação. Beleza? Que vai até o final da gestação. Tá bom? Se você quiser copiar tudo isso que está aqui, ó, beleza? Aqui está escrito a formação de pouco estrógeno e muita progesterona. Tá bom? É isso que está escrito atrás da minha cabeça aqui. Beleza? Então, tá bom. O ciclo menstrual, ele tem a fase folicular, que é a fase de desenvolvimento, não é? Que vai produzir o estrógeno. A fase de ovulação e a fase luteínica. A fase folicular, ela é
variável, ela pode variar com o estresse da mulher, ela pode... Nossa, tem uma série de variações que pode ocorrer. A fase luteínica, não. Essa aqui é fixa, 14 dias. Beleza? Essa é 14 dias. Joia? Então, é aí que está o problema de tentar fazer tabelinha. Ó, período fértil. Como que vai acontecer então? Como que você tem que fazer as contas? Olha só, presta atenção. Então, você tem aqui a menstruação, é o dia 1, é o início do ciclo. Se você contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14. 14 dias é o dia da ovulação. Beleza? Isso é para um ciclo de 28 dias. Tudo bem? Isso é para um ciclo de 28 dias. Então, o dia da ovulação é o meio do ciclo, dia 14. Então, quando vai ser o período fértil? Se a ovulação é aqui, presta atenção, ó. O óvulo, ele tem uma duração, ele tem uma viabilidade de aproximadamente 18 horas. Ele é viável por 18 horas. Só que o espermatozoide, dentro do corpo da mulher, ele pode ser viável por 3, 4 dias. Já vi alguns lugares colocando até 5 dias. Beleza? Mas normalmente, 3 dias aí ele é viável. 3 a 4 dias ele é viável. Perfeito? Ele consegue ficar dentro do corpo da mulher. Então, por que esse é o período fértil? Porque é o seguinte, olha só. Se aqui é ovulação, então se a mulher ter uma relação sexual aqui no 10º dia, e depois não teve mais relação sexual, tá? Mas se aqui ocorreu a ovulação, o espermatozoide que estava no útero dela ainda consegue fecundar esse ovócito. E se aconteceu após, por exemplo, ela teve uma relação sexual aqui, por exemplo, uma relação sexual aqui. Então, liberou o ovócito. Então, meu filho, até aqui é período fértil. Então, normalmente, o método que as pessoas fazem de contracepção por tabelinha é evitar o período fértil, que normalmente não dá muito certo. Por quê? Eu falei para vocês que a primeira fase, a primeira etapa do ciclo, ela é variável e a segunda é fixa. Então, você só vai ter certeza que você ovulou quando a sua menstruação vem. Quando a sua menstruação veio, quer dizer, ovulou 14 dias atrás. Beleza? A menstruação veio, ovulou 14 dias atrás. Tudo bem? Tranquilo? Então tá bom. Agora, uma coisa que é legal, por exemplo, se você tem uma relação sexual aqui, só, e você ovula aqui, seu ciclo for direitinho, reguladinho, não é? O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, os espermatozoides que originam os homens, tá? Eles são mais rápidos, mas vivem menos. E os espermatozoides que dão origem à mulher, os espermatozoides que têm o cromossomo X, que vai originar a mulher, eles são mais lentos, mas vivem mais. Então, se você tem uma relação sexual 3, 4 dias antes da ovulação, a chance de você ter uma menina é em torno de 95%. Agora, se você não teve relação sexual nenhum desses dias, e você ovulou aqui, você ovulou no 14º dia, e você teve uma relação sexual no 14º dia, a chance de você ter um menino é por volta de 90 a 95%. Então se você tem um ciclo regulado, dá para tentar escolher o sexo do bebê aí. Eu, como não gosto dessas coisas, quando foi aqui em casa, por exemplo, minha esposa, o médico falou que dá para escolher o sexo do bebê, tentar fazer. Eu falei, para com isso. Não interessa se é menino, o que vier com saúde, tá bom. Eu não suporto esse negócio de tentar escolher. Então, para evitar qualquer escolha, nós temos que ter relação todo dia. Beleza? E ponto, acabou. Aí eu tomei um tapa e morreu. Beleza? Então, tá bom. Agora, o que acontece? Tem que ficar claro uma coisa, pessoal. Se o seu ciclo não é de 14 dias, você não vai ovular no 14º dia. Olha, presta atenção aqui. Se o seu ciclo é de 27 dias, beleza? Então, quando você ovulou? Você vai pegar 27 menos 14. Então, você ovulou no 13º dia. Quer ver? Por exemplo, você tem um ciclo, para ficar fácil, você tem um ciclo de 34 dias.
34 dias. Perfeito? Quando foi a ovulação? A ovulação você vai pegar 34 menos 14. Então, a sua ovulação foi no dia 20. Então, toma cuidado com a tabelinha. Não é porque é 30 dias, meu ciclo é de 30 dias, eu ovulei no 15º. Não. Você ovula, não é? Você vai pegar 30 menos 14, você ovula no 16º. Não é no meio. Beleza? É 14 dias a menstruação. Você vai pegar a menstruação, aí você vai pegar o dia que veio, menos 14 é o dia que você ovulou. Perfeito? Tranquilão? Então tá bom. A mulher no período fértil, como ela produz bastante estrógeno, não é? A mulher ela fica mais receptiva. Tudo bem? Cadê aqui, ó? Ela aumenta a produção de estrógeno e ela fica mais humorada, ela fica mais receptiva. Tudo bem? Aumenta o desejo sexual e a lubrificação da vagina. Beleza? Ou seja, tá preparando para o corpo, tá te preparando para o sexo. Tá te preparando para a relação. E ele quer que você engravide. Entendeu? Então, aí a secreção ela vai ficar mais viscosa, beleza? Que auxilia o trajeto dos espermatozoides. E aí, depois que passou esse período, produz bastante progesterona. Aí, acredita-se que esse aumento da progesterona que é responsável pela TPM. Beleza? Mas isso aí é bem discutido, tá? Bem discutível ainda. Joia? Alguns falam que é a queda brusca dela, um pouquinho antes da menstruação, que dá a TPM. Beleza? Joia? Então tá bom. Gravidez. Se todos os seus métodos contraceptivos deram errado, engravida. Então, a fecundação, ela acontece, tá? Aqui a fecundação, ela acontece na parte inicial da tuba uterina. Então, liberou aqui o ovócito 2, ocorre a fecundação na tuba uterina, e aí aqui começa o processo de desenvolvimento embrionário. Beleza? Se ocorreu a fecundação, quando ocorreu a fecundação, o ovócito termina a meiose 2 e se transforma em óvulo. Então sai da metáfase, porque aqui é liberado, ele está em metáfase 2. Por isso que é o ovócito 2. Tudo bem? Aí, quando ele chegar, depois de mais ou menos aí uma semana, quando ele chegar no útero, ele está na etapa de blastocisto. Ele está na etapa de blastocisto, beleza? E esse blastocisto é ele que vai implantar no óvulo, no útero. E essa implantação, tá? Quando ele é implantado e é recoberto, é chamado de nidação. Tudo bem? É chamado de nidação, tá bom? A formação da placenta, ela depende de tecidos formados pelo bebê e pela mãe. Então, o bebê contribui com as vilosidades coriônicas e a mãe com a descida uterina. O que é a descida uterina? É o endométrio da mãe após a fecundação. Tudo bem? Então, se você pegar aqui, inclusive, a vesícula vitelínica, ela também participa aqui da formação. Olha aqui o pedacinho dela, ó, da formação da placenta, perfeito? Cordão umbilical aqui, né? Na verdade, tá? Do cordão umbilical. E aqui você tem o seguinte, olha só. Aqui você tem a parte das vilosidades coriônicas, tá? Que são de estrutura fetal. E ali tem os vasos sanguíneos do bebê. E aqui você tem a parte da descida uterina. Beleza? A parte da descida uterina. Tudo bem? Então, essa parte é uma interação entre mãe e filho e é aqui que ocorrem as trocas. Lembrando que no cordão umbilical as artérias levam o sangue, venoso, beleza? E a veia umbilical, ela transporta o sangue arterial, beleza? Da mãe para o bebê. Tudo bem? Joia isso? Tranquilão? Então tá bom. A partir do 4º mês, é aquilo que eu falei para vocês, a placenta ela assume a produção de estrógeno e progesterona. Quando chega lá no final da gestação, beleza? Cai estrógeno e progesterona e começam as contrações do útero
empurrando o bebê. Na verdade, quando o bebê encaixa aqui, ele começa a estimular a liberação da ocitocina, que aumentam as contrações do útero, promovendo a expulsão do bebê e somente depois expulsa a placenta. Perfeito? Assim, então, nós terminamos reprodução humana. Beleza? Um grande abraço e até mais.